Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez é uma das várias séries true crime brasileiras que tem feito parte, desse aumento por produções do tipo, e não só na TV, pensando no sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, por exemplo. E eu acho que isso acontece não só porque existe uma curiosidade, com esses aspectos mais sombrios da mente humana, mas porque essas séries ajudam a gente a entender o contexto que motivou esse tipo de coisa. Mas é sempre um desafio para essas séries fazer tudo isso e não apelar para o sensacionalismo ou para a exploração gratuita da violência ou mesmo a dramatização excessiva. Então chega mais e vamos falar sobre as 3 melhores séries brasileiras de true crime que fazem tudo isso muito bem, começando por Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Aproveitando que tá em alta aí, Pacto Brutal faz uma recriação muito interessante de uma época onde uma novela meio que parava o Brasil, E os seus atores muitas vezes eram mesclados aos próprios personagens no imaginário do público. Por exemplo, o caso da Daniela Pérez passou a ser explorado pela mídia e pela população como se fosse mais um capítulo da novela de corpo e alma, ao invés de um acontecimento muito real e muito traumático para uma família. E foi justamente isso que motivou a Glória Pérez a participar desse documentário e, afastar essa aura de sensacionalismo que tinha tomado conta da história da morte da sua filha. E é claro que o documentário vai tocar em vários pontos interessantes e que não são exatamente novos, como essa noção toda de que a culpa é sempre da mulher, que a mulher que estava no lugar errado, chegando ao ponto da, ressaltar a ironia de uma mãe ter que contratar um advogado para defender a sua filha assassinada, cara. E eu acho que isso que é interessante, É uma narrativa que vai reconstruindo fragmentos da vida de uma pessoa e de uma família que tinham sido destruídos por tudo isso que aconteceu, só que agora reconstruindo nos próprios termos da família, A família vai ditando como ela quer que as pessoas enxerguem a vida dessa pessoa assassinada de forma tão trágica. Pacto Brutal, no fim das contas, é isso, É o desabafo de uma mãe tentando dar um ponto final para uma história tão sofrida, assim, e que é conduzida com muita sensibilidade. A série está disponível no HBO Max. O caso Evandro. Essa série mostra um caso sinistro que aconteceu no Paraná no começo dos anos 90, também conhecido como caso das bruxas de Guaratuba, que é justamente sobre um menino que desapareceu e depois foi encontrado, o corpo dele foi encontrado com sinais de um ritual maligno ali, super bizarro. E o caso Evandro segue muito bem a receitinha do formato true crime, Ele apresenta os personagens, apresenta o crime, vai te dando ali umas supostas evidências até que ele subverte tudo isso e você vai meio que tendo uma compreensão de tudo que aconteceu. E o grande destaque da série é como ela manipula a nossa percepção de quem foram os autores desse crime, usando essas noções preconcebidas da sociedade, sobre religiões diferentes das tradicionais, para justamente fazer esse auto-julgamento, de pessoas simplesmente baseado no que elas acreditam. E é uma série essencialmente sobre pânico moral, sobre como é fácil mobilizar uma multidão, fazendo uma simplificação da religiosidade, e também sobre pessoas que se levantam em nome dessa moralidade e começam a ganhar cada vez mais poder e meio que tomam para si a missão de fazer justiça com as próprias mãos. Mas acima de tudo, o caso Evandro mostra a vida sofrida das pessoas que sobreviveram a tudo isso, e as injustiças que elas sofreram, principalmente no quesito da tortura, cara, o quanto a tortura é condenável e desumana. E aí eu acho que a série faz um trabalho muito bom, muito equilibrado em tocar nesse assunto, que é um assunto complexo, e mostrar o que aconteceu sem mostrar o que aconteceu e sem explorar isso gratuitamente, cara. É feito com muita sensibilidade. O caso Evandro está disponível no Globoplay. Menção honrosa, 3 toneladas assalto ao Banco Central, Uma opção mais levinha que não mergulha nessa coisa sombria toda. É simplesmente a história de um assalto bem cinematográfico ao Banco Central de Fortaleza. Os caras cavaram um túnel, para chegar no cofre do banco e roubaram em torno de 150 milhões de reais. E aí a série apresenta tudo isso, a logística, os diferentes personagens, de um jeito muito interessante. Mas em primeiro lugar, para mim, a melhor série true crime brasileira é Em Nome de Deus. A série que mostra as inúmeras denúncias que envolveram na prisão do João Teixeira, o João de Deus. E eu acho que ela traz temas muito interessantes e bem trabalhados na narrativa, como, por exemplo, o poder de figuras religiosas, o quanto, você atacar uma figura religiosa é equivalente a você atacar o próprio Deus ou atacar a própria fé pessoal desses fiéis, o que leva as pessoas a defenderem esses líderes com uma paixão meio cega, inclusive relevando coisas horríveis,
como essas que são denunciadas na série, né? Ah, e daí que ele fez tudo isso, mas olha quantas outras pessoas ele curou, será que não vale a pena sacrificar algumas poucas mulheres em nome dessas outras que foram curadas? Cara, é surreal. Mas os episódios também se dividem muito bem na exploração das diferentes facetas criminosas do João Teixeira, e não só os abusos sexuais, mas também a possível ligação dele com assassinatos, ou mesmo a prática ilegal da medicina, que tem um pezinho ali no horror corporal, né? Porque é um negócio de muita aflição. Ele faz essas cirurgias espirituais sem qualquer tipo de anestesia, ou mesmo sem limpeza dos aparatos e das mãos, cara. É tenso, assim. Vários momentos que eu tive que olhar para o lado porque dá muita aflição. Mas o maior trunfo de Em Nome de Deus é como ele é essencialmente uma narrativa feminina. A série monta um grupo, né, um círculo de mulheres que foram vítimas do cara em diferentes fases da vida, e são elas quem conduzem a história. Elas vão contando cada uma o seu caso e, cara, é extremamente emocionante como elas meio que encontram apoio umas nas outras, né? E no final elas vão se identificar não só pela dor, pelo trauma que elas passaram, mas também pela coragem e pela força que elas demonstraram em meio a tudo isso. É uma série pesada, não é fácil de assistir, tem alguns momentos que podem servir como gatilho, mas eu acho que no fim das contas é uma série muito emocionante, enquanto, sei lá, um testamento sobre a união feminina e o quanto a união das mulheres é mais forte do que tudo isso que é jogado por cima delas. Em Nome de Deus está disponível no Globoplay. E é isso, me diz aqui nos comentários o que você achou dessa análise, quais são as suas séries True Crime favoritas, ou mesmo se você consegue assistir esse gênero, porque muitas vezes é difícil. Eu recomendo que vocês não façam o que eu fiz, que foi ver vários True Crimes seguidos, assim, de uma vez, que foi uma coisa que até me deu uma bad, sabe? Você fica meio deprê, assim, porque realmente é olhar para a pior face do ser humano, sabe? Realmente não é fácil. Mas enfim, se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e se quiser assistir outro vídeo eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima!